Características e uso dos 4 perfis. Vamos falar primeiro do cerrado. Usado em qualquer andamento, música lenta, música muito rápida. Geralmente ele tem um intervalo de terça ou segunda maior entre as duas primeiras vozes, que quando acontece a segunda maior você já viu que obscurece um pouco a melodia. Bom, esse problema pode ser remediado fazendo com que o instrumentista que esteja na voz lead, primeira voz, como você já sabe, toque uma ou duas dinâmicas acima dos outros 3 músicos ou vice-versa. Vamos dar uma olhada mais uma vez no perfil cerrado, por exemplo, nesse acorde aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá um pouquinho fora da tessitura, mas tudo bem. Se eu fosse montar em cerrado, ficaria assim, ó. Mi bemol, dó, lá e sol. Quer dizer, você tem uma terça na ponta. Então o cerrado vai acontecer sempre assim, ou você vai ter uma terça entre a primeira e a segunda voz, quando eu falo terça, terça maior ou menor, ou nessa situação, ó, um dó menor aqui com sétima, ó, si bemol, sol e mi, ou uma segunda maior na ponta. Então o cerrado acontece com essas duas situações. Obviamente, para que a melodia fique clara, é melhor que tenha uma terça na ponta, mas nem sempre é possível. Então, quando o naipe está tocando encerrado, quem está com a voz principal, geralmente, automaticamente, se está acostumado a tocar esse tipo de arranjo, toca um pouquinho mais forte que os outros músicos. Ou você pode escrever isso nas partes cavadas. Vamos ver o segundo perfil. O segundo perfil é o drop 2. Também é usado em qualquer andamento, música rápida ou música lenta, né? Nesse perfil, cria-se um espaço entre a voz lead e a segunda voz, de tal maneira que a melodia se destaca naturalmente. Vamos ver do que ele está falando. Ó. Se eu fizer esse mesmo acorde em drop 2, ó, esse si bemol vai ficar uma oitava abaixo. Vou colocar minha clave de som, vai ficar aqui. Ó. Você vai ter um espaço maior entre a primeira e a segunda voz. Isso faz com que a primeira voz naturalmente se destaque. Vamos ver, a mesma coisa aqui, ó. Mi, vou pegar a segunda voz, ó, colocar uma oitava abaixo. Então, geralmente, você sempre tem um intervalo de quarta, ou de quarta aumentada, ou de quinta justa entre a primeira e a segunda voz. Então, o drop 2, naturalmente, a melodia se destaca. É um perfil muito bem-vindo e muito usado. Vamos ver o drop 3, ó. O drop 3 é raro, não é muito comum um sole, simplesmente a 4 vozes em drop 3. Esse perfil é mais usado para mudar de drop ou quando estamos escrevendo para mais instrumentos, quando você está escrevendo para uma big band, tem vários naipes, de repente um dos naipes está em drop 3. Mas um solo o tempo inteiro em drop 3, claro que existe, mas é mais raro. Eu vou explicar para vocês por quê. Ó. Ao utilizá-lo, criamos um buraco entre a segunda e a terceira voz que não é assim muito bem-vindo. Vamos dar uma olhada no que seria isso. Ó. Então, vou voltar aqui para o cerrado. Ó. Esse lá meio diminuto encerrado, ó. Segunda voz fica aqui. Agora, essa voz eu vou colocar uma oitava abaixo. Né? Então, a primeira e a segunda voz continuam meio fechadinhas, ou em segunda ou em terça, e você cria um espaço aqui e outro espaço aqui. Quer dizer, ele não beneficia a clareza da primeira voz. Por isso que ele não é tão usado. É usado também, mas não é tão usado. Bom, e por último, o drop 2/4. É usado mais em andamentos médios e lentos. Em andamento rápido, as vozes tendem a soar sincronizadas. O grave demora um pouco mais para responder. As ondas graves são enormes, às vezes ultrapassam o tamanho de uma sala. Então o que acontece é que o instrumento que está mais no grave, ele tem 2 problemas, somente os instrumentos da Big Band. O som grave ele é mais lento. Então ele chega um pouquinho depois. Então o naipe não fica tão sincronizado. Então quando você escreve um trecho em drop 2/4 e a música é muito rápida, os músicos têm muita dificuldade em sincronizar perfeitamente o naipe. Outro problema é que se você escreve em drop 2/4 e por coincidência o instrumento mais grave está na região grave dele, geralmente o dedilhado é mais complicado. Então ele também não consegue tocar na mesma velocidade que ele toca numa região média ou mais aguda. Bom, esse perfil traz mais peso para o naipe, ele é maravilhoso, tem um som muito legal, é também muito usado em backgrounds, é aquilo que a gente chama no conjunto de música pop de cama harmônica, né? Então ele é muito usado com notas longas, assim, para você sustentar a harmonia. Vamos dar uma olhada nele aqui outra vez, ó. Vou voltar para o nosso cerrado aqui só para a gente começar, ó. Ó, vou dropar a segunda voz.
vou dropar a quarta voz. Eu vou colocar ela aqui, ó. Né? Outra coisa legal do Drop 2/4, ele é meio equilibrado nas distâncias. Então ele soa muito bem, não tem nenhum buraco no meio dele. Enfim, são esses os drops que vocês já conhecem e suas características. Até a próxima aula.